Bom dia, vamos lá para mais um dia para se viver e menos um para se existir, né? Eu gosto de sempre reforçar isso, né? Mesmo que seja assim nesses momentos que a gente tem de intervalo entre uma tarefa ou outra. Por exemplo, estou saindo agora da minha cidade, indo para cidade vizinha aqui, trabalhar, né? Fazer o atendimento de um cliente lá. E aí, nesse meio tempo, a gente pode fazer várias coisas, né? A gente pode fazer nada e ir dirigindo como se fosse, né, um robô até lá. Ou a gente pode abrir a câmera do celular, vai dar uma tremida aí de vez em quando por causa das estradas, né? Ou a gente pode abrir a câmera do celular e ir conversando, deixando um conteúdo que pode ser bom para uma única pessoa. E quem sabe essa única pessoa vai ouvir, vai se sentir melhor, vai estar passando pela mesma situação. E assim a gente vai criando conexões, fazendo aquilo que teoricamente é melhor, né? Em vez de ficar só gastando tempo com coisas que não vão nos agregar nada. Pelo menos aqui a gente vai bater um papo, vai conversar sobre algumas coisas, e uma dessas coisas é com relação a trabalho, principalmente, né? Porque a gente não vive, de certa forma, sem executar algum trabalho. É diferente de emprego, tá, gente? É diferente de emprego. Trabalho é tudo aquilo, na minha humilde concepção, trabalho é tudo aquilo que a gente executa buscando um resultado duradouro para a vida, né? E isso vai gerar frutos não só para a gente, mas para nossa família, principalmente. Eu considero o trabalho isso, né? Emprego é aquilo que te paga por determinadas horas do teu dia, independente do que tu faça, independente do que seja, né? Então, teoricamente, tem muitas pessoas, né? Muitas pessoas que buscam um emprego e não trabalho. Então, nessa busca, nessa jornada aí, acaba acontecendo o seguinte, principalmente para quem é empreendedor, para quem empreende, né? É uma condição bem solitária. Tem que ter muito empenho, muita coragem, né? E saber que tu vai lidar com muitas tristezas mesmo. Porque a mentalidade de quem empreende, a mentalidade de quem quer fazer alguma coisa por si mesmo, para no final também ajudar outras pessoas, né? Porque o empreendedorismo é muito social, é a coisa mais social que existe, né? Através do empreendedorismo as pessoas conseguem empregos, né? Que conseguem manter a sua existência, né? Então isso, quer coisa mais social do que isso? Então, quando a gente começa a empreender, a gente tem aquele gás, aquela motivação, mas motivação, sabe? Empolgação, ela não vai bastar para te conseguir seguir adiante. Não vai bastar. Tem que ter algo muito mais forte e você tem que se tornar muito mais forte, porque é muito solitário, as pessoas, na grande maioria, não vão te entender e, na verdade, você não está buscando entendimento, né? Isso é uma outra coisa, a gente não precisa buscar entendimento de ninguém. A gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, né? E, além disso, não necessitar de aprovação de ninguém, porque, às vezes, a gente cai numa armadilha chamada aprovação, e se eu não tiver isso dos outros, e eu tô falando até da própria família, tá? Às vezes a tua própria família não aprova, não te aprova, porque ela, na verdade, quer o teu bem, tá? Ela quer nenhum familiar, né? Tirando algumas situações assim muito particulares e tal, nenhum familiar deseja o teu mal, ele quer o teu bem, né? Só que, por acreditar que ele não consegue, né? E também as outras pessoas, por acreditarem que elas não conseguem, elas também pensam que você não vai conseguir. E elas querem evitar que você tenha essa frustração. Mas quando você não necessita dessa aprovação, quando você não precisa disso, você vai conseguir viver melhor, vai conseguir executar as suas coisas. Mas eu sei o quão psicologicamente isso é importante pra gente, né? Como é importante para um filho, por exemplo, ter do seu pai ou na sua mãe aquela frase: filho, é isso aí, você tá certo, vai lá, você vai conseguir. O quão importante para uma esposa é ouvir do seu marido
é isso aí, você vai conseguir, tá tudo certo, não tenha medo, vai em frente, continue. E pro esposo da mesma forma, né? Só que nem sempre é assim. E nem, não sendo assim, você tem que entender que tá tudo certo, tá tudo bem. Isso é mais seu do que de qualquer outra pessoa. Essa necessidade, ela é mais sua do que qualquer outra pessoa, porque é você que quer ouvir isso. É você que quer ter essa aprovação, entende? Então, de certo modo, quando a gente está empreendendo, principalmente, quando a gente está nessa situação de criar o seu próprio negócio, ter a sua atividade individual, enfim, essa é uma armadilha, tá? É uma armadilha mesmo. Então, partindo desse pressuposto agora, digamos que você não caiu nessa armadilha. Vão vir outras armadilhas. As armadilhas de solidão, principalmente. Não a solidão de que você não tenha ninguém, né? Não é nesse sentido. Também pode ser, mas não é nesse sentido. É a solidão de você conversar, trocar ideias, amadurecer ideias. Porque às vezes as pessoas elas estão tão absorvidas no seu dia que não é que elas não gostem de você. Ah, eu acho um saco conversar. Não, não é isso. Né? Ah, eu não quero conversar com o Anderson porque ele tá sempre com essas mesmas conversas. Claro que sim, né? Porque esse é o cerne da pessoa, essa é a vida dela. Então ela gosta de conversar sobre aquilo. É a mesma coisa pedir para um garoto para ele conversar sobre algo que ele gosta, por exemplo, games. Ele vai passar o tempo todo falando de games. Como a maioria dos homens né? Talvez até algum homem vai me ouvir aqui nesse vídeo, gosta de falar de futebol. Né? Mesmo ele não trabalhando nisso, mesmo ele não sendo o treinador do time, ele tem lá uma predisposição para gostar de conversar sobre isso. E tá tudo bem. Eu não gosto de conversar sobre futebol, então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que seja uma companhia interessante para quem gosta de conversar sobre futebol. Eu gosto de conversar sobre outras coisas. E aí a gente acaba se sentindo um pouco solitário nisso, porque até nós encontrarmos pessoas afins que tenham os mesmos interesses, que queiram conversar sobre as mesmas coisas e tudo mais, tu acaba se sentindo solitário, né? Aí você vai para onde? Você vai para uma situação mais introspectiva ainda. Você vai ler um livro que fala sobre aquilo que você gosta, né, daquele assunto. E aí, o livro é solitário, né? Você acaba lendo sozinho. Então, você acaba ficando mais introspectivo. Tome cuidado com essa armadilha da solidão. A solidão é boa, né? Aliás, a solidão não é boa. A solitude é boa, né? Solitude é, basicamente, para entender, é aquilo quando você decide ficar um momento, né, sozinho e tal, você aprender a ter esses momentos. Né? A solidão é outra coisa, é um sentimento negativo, né? Mas a gente sempre pende para esse lado, para o sentimento negativo. Então, se tu tiver sentindo solitário, não te preocupa. Tá tudo bem. É assim mesmo. Mas como que eu faço para resolver esse problema, Anderson? Eu só vou virar um passivo, assim. Tá tudo bem, eu vou aceitar. Não é necessariamente assim. Você pode aprender a transformar a solidão em solitude. Entender que nem todos têm a mesma concepção, nem todos têm a mesma ideia para compartilhar. E aprenda, isso é muito importante mesmo. Ensinando as coisas, você consegue aprender mais e você consegue criar uma rede de conexão. Né? Se você se propõe, qualquer coisa, se você se propõe a ensinar qualquer coisa, alguém vai querer aprender, alguém talvez vá fazer contato com você e a partir dali você vai criar novas situações, você vai ter novas conversas e assim você vai ter novas condições, né? Algo nesse sentido. Então, por isso que é importante, se você quer trocar, tá se sentindo solitário, faz isso daqui, ó. Pega o teu celular, não importa que marca seja, não importa, ele tem uma câmera? Então é isso aí. Grava, faz um canal no teu YouTube, no YouTube, em vez de você ficar olhando lá só shorts e bobagem, grava, conversa. Eu tô fazendo justamente isso. Abri a câmera do meu celular e comecei a conversar aqui. Parece coisa de doido, né? Falando sozinho para uma câmera. Não, eu não estou falando sozinho. Eu tenho certeza que eu vou estar falando
para algumas pessoas. Não sei se para 10, 15, uma, duas, não importa. O que importa é que isso vai ficar lá, né? Vai ficar lá e vai servir para alguém. Alguém em algum momento vai olhar isso e vai dizer, cara, eu tô passando por isso. Olha que massa isso, olha que interessante, né? E isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar alguém. Então, uma das coisas que a gente consegue fazer para eliminar a solidão é fazer isso daqui, né? Ensinar também. Ensinar é muito bom, como eu já falei, né? E indo também nessa parte, né? Falando dessa parte de armadilhas, né? A gente também tem a armadilha do ego quando a gente começa a empreender. Todas elas eu já passei, tá? E algumas eu tô passando, né? Então, é tudo assim. Eu tô compartilhando aqui coisas que eu tenho a vivência, que eu estou passando ou que eu já passei. E talvez coisas que eu ainda vou passar, né? Mas o ego é outra armadilha. O ego é a questão de você pensar assim, cara, agora eu sou empreendedor, então, sei lá, eu sou o cara, né? Eu tenho um cliente que a gente até costuma brincar, né? Não, eu tenho muita humildade, eu é que sei, né? Onde se viu o cara ser humilde e achar só que ele tá certo. Então, na verdade, não é nesse sentido, né? Mas o ego, às vezes, faz a gente ter isso. A gente acaba esquecendo que as pessoas, elas têm o tempo delas. E, às vezes, você vai encontrar pessoas, pela sua condição, né, de conhecimento, que não estão no mesmo tempo que você. Então, você tem que ter mais paciência, você tem que entender que nem todo mundo é igual, nem todo mundo aprende do mesmo jeito. E isso vai fazendo com que o teu ego fique menos inflado, né? Porque tu tem que se tocar disso. Cara, eu tô querendo ficar arrogante, tô querendo ficar preponderante, tô querendo ficar aqui um sabichão. Quando, na realidade, não é nada disso. Né? As coisas elas acontecem no tempo que tem que acontecer, quando as pessoas têm a maturidade correta. Eu mesmo, depois de quase 40 anos agora, é que estou entendendo certas coisas. Eu sempre fui muito impulsivo, sempre fui muito passional, sempre fui muito visceral mesmo, assim, sabe? De sentir raiva, de sentir angústia, de sentir muito medo, de ficar bravo, de querer as coisas para ontem, não para hoje, nem para amanhã, né? E agora, só depois de 40 anos, depois de dar muita porrada, como a gente fala, é que eu fui começar a entender que sim, existe um tempo, existe uma condição. E tu sabe que o trabalho me ajudou muito, o trabalho que eu executo, que é na parte de e-commerce e tal, me ajudou muito a entender também essas coisas. Por isso que eu digo, quando a gente faz um trabalho que a gente gosta, que a gente tem realmente paixão por aquilo, ele vai te ajudar em vários outros pontos da tua vida. Na tua vida pessoal, na tua vida sentimental, na tua vida, no teu conceito psicológico, né? Então, para entender isso e explicar para vocês como que acontece isso, que o trabalho me ajudou, na relação de entender que tudo tem o seu tempo para diminuir essa questão do ego, foi que, por exemplo, assim, eu trabalho com e-commerce. Para mim trabalhar com e-commerce, eu tenho que seguir certos ritos, certos processos e procedimentos. Eu tenho que pegar o produto, cadastrar o produto, tirar fotos do produto, criar a descrição desse produto, fazer toda uma base para daí sim depois anunciar esse produto. Então, não adianta eu querer anunciar um produto sem ter feito esses processos certos antes. Vai acontecer o quê? Eu vou gastar muito tempo, vai demorar muito tempo. Então, já fazendo um link com isso, quando a gente quer, a gente adianta o nosso processo de aprendizado com as coisas que a gente está errando. E aí, eu usei esse exemplo para vocês entenderem que tudo tem que seguir um certo rito, um certo processo. Se você não conseguir fazer as coisas que têm que serem feitas antes do acontecimento que você quer que aconteça, ele não vai acontecer da forma como você queria. Pode até, às vezes, acontecer. Por exemplo, assim, eu posso sair daqui agora e querer correr uma maratona de 10 quilômetros, tá? Mas eu não corro nem 3 quilômetros direito. Então, assim, eu posso conseguir correr uma maratona de 10 quilômetros? Cara, talvez até consiga, né? Correr, caminhar. Mas
não vai ser algo que vai ser bom, não vai ser algo que vai ser realmente produtivo. Por quê? Porque eu não me preparei, eu não criei a condição base para mim conseguir correr essa maratona. E é assim que funciona. Tu tem que ter o tempo. Agora, se eu disser assim, ó, daqui a 10 meses eu vou correr uma maratona e a partir de agora eu começar a me preparar, começar a treinar, fazer os processos, o rito de iniciação que eu tenho que fazer, aí sem dúvida nenhuma a gente consegue. E é justamente esse tempo que a gente às vezes não consegue entender que a gente tem que passar, e qualquer outra situação, né? É difícil, por isso que é muito difícil para as pessoas, porque a gente é ansioso por natureza. O celular também nos deixa muito ansioso, porque a gente recebe dopamina com isso, sabe? A gente adianta o processo de prazer e isso acaba prejudicando o nosso controle sobre o tédio, né? Qualquer tarefa que você tem que fazer mais arduamente, assim, constantemente, ela vai se tornar entediante. E aí é a condição que você tem de lidar com esse tédio que vai fazer com que tu tenha ou não sucesso, entende? E aí, voltando para aquele exemplo do cadastro de produtos, essas coisas que eu falei para vocês, cara, é entediante você ficar ali digitando uma coisa, no Enter, saindo dali, indo para outro lugar e tal. Hoje é eu que faço isso, mas daqui mais um tempo, né, a gente pode contratar outras pessoas e elas fazerem, e você partir para outra situação. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, é o tempo, é o tédio de fazer isso constantemente que faz com que as pessoas desistam das coisas, né? E o ego, às vezes, nos prejudica, é uma armadilha por conta disso. Porque às vezes você pensa o seguinte, mas eu sou o cara, eu tenho conhecimento, eu já sei fazer isso, então por que eu tenho que fazer isso? Não é mais eu que tenho que fazer isso, sabe? Tá errado. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? E aí é uma outra coisa que vai te fortalecer, porque tu só vai ter liberdade realmente quando tu consegue fazer aquilo que tu não quer fazer, mas você decidiu fazer, entende? Então, é bem por aí, nessa condição mesmo, que a gente consegue trabalhar a melhoria pessoal e não cair nas armadilhas que o empreendedorismo normalmente costuma causar na vida das pessoas. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, né? Um pouco extensa aí, deu um pouco mais de 15, 20 minutos, né? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí para ajudar, né? Se você acha que tem alguém que precisa ouvir isso, debater, colocar algum comentário em algum outro momento, sinta-se à vontade e espero poder trazer e fazer novos conteúdos aí para vocês. Tá beleza? Grande abraço.